O capítulo começa quando no dia seguinte vemos Enver e Atice preparando o café da manhã. Os dois estão muito felizes e Atice diz que está um lindo dia. Seu marido está saudável e sua filha dorme enquanto ela se recupera. Enver também diz que é um milagre. Sirin entra na cozinha e cumprimenta os pais. Ela agradece por prepararem sua comida preferida e diz a Atice que o que ela mais sentia falta era da comida. Enver pergunta à filha onde ela esteve todo esse tempo. Sirin responde que estava na casa de um amigo. Enver pergunta se ele quer dizer que tem um amigo com quem pode ficar vários dias e eles não o conhecem. Gostaria de saber quem ela é. Sirin pergunta se ela quer saber para que possa encontrá-la quando partir novamente. Atice pede ao marido que pare de fazer perguntas e que seja melhor tomar o café da manhã em paz. Enver diz a ele que é sua filha e obviamente está curioso para saber onde ela estava. Ele pergunta a Sirin como ela descobriu que Bahar está muito delicado e está no hospital. Além disso, por que ele voltou com roupas caras e cabelos bem diferentes? Sirin não responde nada, ela começa a comer enquanto Atice e Enver se entreolham. Por outro lado, na casa de Peril e Sarp estão tomando café da manhã. Sarp olha para seus dois bebês e se lembra da época em que Nizam o abraçou e o chamou de papai. Peril olha para o marido e pergunta se ele quer conversar sobre o que aconteceu ontem. Sarp conta a ele que ontem aconteceram muitas coisas. Ele abraçou os filhos, beijou-os e lembrou que achava que eles estavam mortos. Ele descobriu o quanto sua esposa estava doente e felizmente conseguiu encontrar Sirin, que levou ao hospital. Depois ele pôde ouvir o quanto Bahar estava feliz, mas não conseguiu abraçá-la. Peril pergunta por quê. Sarp diz que os médicos disseram que ela não aguentaria tal impressão. Peril diz que é por enquanto, mas o que acontecerá mais tarde, quando Bahar estiver se recuperando. Sarp pede que ele fale sobre isso outra hora. Peril diz que então eles conversarão quando ele se sentir pronto para isso. Ambos olham para os filhos enquanto brincam. Enver está em seu quarto com Atice e pergunta se Sirin lhe contou alguma coisa sobre onde ela ficou desta vez. Atice diz que não e também não perguntou, mas isso não importa. Enver diz a ele que isso importa. Uma jovem ficou perdida por dias e quando voltou estava muito mudada. Ela ainda se pergunta onde conseguiu o dinheiro que encontrou na bolsa. Eles deveriam ser capazes de questionar tudo isso. Você pergunta a Enver e eles não perguntam como ela descobriu que Bahar estava doente no hospital. Atice diz que não, eles ficarão em silêncio por enquanto até que Bahar receba a medula. Então é melhor você ter paciência ou isso pode piorar as coisas. É melhor que ele não faça coisas que perturbem Sirin, como ontem à noite ele abraçou Bahar e permitiu que ela o chamasse de papai na frente de Sirin. Ele tem que entender que Sirin também é filha dele e também está doente. Enver diz que não pode demonstrar seu amor por Bahar porque Sirin fica chateado. Ele diz que os dois conhecem Sirin muito bem e ele a encobre dizendo que os ama e que ela é uma mulher sensata. Atice não responde nada. Munir vai ao escritório de Sua e avisa que já verificou tudo. Yezin sofreu um acidente, como ele contou a ela ao telefone. Na verdade, seu carro foi destruído e ele enviou homens para verificá-lo. Sua diz que eles então se preocuparam com o que não deveriam. Munir recebe um telefonema de Yezin, que está na mesma sala que Nezir. Ela pede a Munir para se encontrar esta noite e trazer o dinheiro que lhe deve. Ela desliga a ligação. Yezin pergunta a Nezir o que ele dirá a Munir quando vir. Nezir diz a ele que mesmo que ele não acredite, ele lhe dirá que está com boa saúde. Ele pergunta a Yezin como ele percebeu que não estava doente. Ela conta a ele que foi por causa das roupas dela na lavanderia e do cheiro delas. Yezin pergunta o que vai acontecer com seu carro já que o destruíram. Nezir diz a ela que gosta que ela seja uma mulher egoísta em algumas situações. Certa vez, ela disse a ele que o queria pelo seu dinheiro, para que ele pudesse comprar o carro que quisesse. Yezin sorri. No hospital, Bahar diz a Seida que ainda não acredita que Sirin apareceu e concordou com a cirurgia. Ele sente que é um sonho do qual vai acordar a qualquer momento. Seida diz a ela que ela também não consegue acreditar que aquela maluca veio salvá-la. Ela pergunta a Seida se ela sabe como sua irmã descobriu que ela era necessária para a medula óssea. Seida diz a ele que não sabe e também não se importa, o que ela deveria fazer é parar de perguntar e pronto. Bahar diz a ele que ainda lhe parece estranho. Além deles, quem mais sabe que ela está doente?
Seida pede novamente para ele se acalmar e parar de perguntar. Ela conta que conversou com Arif e eles que prometeram cuidar das crianças hoje. Nesse momento Sirin, Atice e Enver entram na sala. Sirin abraça Bahar e a cumprimenta. Dr. Yale entra e diz a Sirin que é bom vê-la novamente. Sirin a abraça e sorrindo diz que também estava morrendo de vontade de vê-la novamente. Yale pergunta a Bahar como ele se sente. Bahar responde muito bem e muito animado. Poucos minutos depois, quando todos estão na sala, incluindo Arif e Elis, o Dr. Yale diz que a primeira coisa que farão é levar Bahar para uma sala mais estabilizada. Eles farão estudos e prepararão seu corpo para a transferência. Isso levará 6 dias. Aí eles poderão começar a contar os dias até a cirurgia, terão que parar seu sistema imunológico para que seu corpo não tome o sangue como algo estranho e o rejeite. Enquanto estiver sem defesas só poderão limitar as visitas a uma pessoa. Bahar pergunta quanto tempo levará para sair do hospital e Yale responde que em 15 dias, mas para trabalhar ele terá que esperar mais alguns meses. Sirin pergunta o que vai acontecer com ela. Falam apenas de Bahar, mas ela também estará na cirurgia. Yale diz a ele que seu caso é mais simples, depois de um dia ele poderá sair do hospital, poderá sentir um pouco de dor depois. Um assustado Sirin pergunta se a dor será muito forte e Yale responde que sim. O médico sai da sala e Bahar fica muito animado. Sua prepara uma pasta com dinheiro e entrega a Munir. Sua diz a ele que verão o que Yezin tem a dizer. Ele quer saber como descobriu que Nezir não está em coma. Munir diz a ele que honestamente não confia naquela mulher, ela pode ter inventado algo por dinheiro. Sua diz que espera que sim e ordena que ele não lhe dê um centavo se suas palavras não o convencerem. Munir diz que está tudo bem e ele irá embora agora mesmo ali. Arif está tomando café com Enver. Arif pergunta quando dirão a Bahar que seu ex-marido está vivo. Enver diz a ele que eles lhe contarão depois que ele receber alta e se recuperar. Ele pergunta a Arif se algo está acontecendo. Arif diz a ele que ele se odeia honestamente toda vez que Doruk olha para ele e fica com vergonha. Enver diz a ele que ele fez as coisas bem. Além disso, eles já haviam concordado em não dizer nada a Bahar até que ele estivesse curado. Agora não podem contar-lhe que o marido está vivo, é casado e tem outros filhos. Enver diz a ele que para fazê-lo se sentir melhor, então ele conversará com as crianças e elas dirão que por causa do que aconteceu ele se comprometeu de uma forma que não deveria e eles os compreenderão e os perdoarão. Arif olha para ele e diz que ele não consegue nem se perdoar. Enver coloca a mão no ombro de Arif e tenta confortá-lo. À noite Munir chega na casa de Yezin, ela abre a porta e permite que ele entre. Munir diz que sente muito pelo acidente e que isso resultará em perda total. Yezin pergunta como ele sabe disso. Munir coloca um telefone sobre a mesa e avisa que foi ela quem ligou para avisar que Nezir está saudável. Então ele disse a ela que havia sofrido um acidente e por isso eles não puderam se encontrar. Yezin diz que ele não é tão estúpido quanto pensava. Munir diz a ela que veio ouvi-la. Se a informação que você lhe der for suficientemente convincente, ele lhe dará o dinheiro da pasta que certamente será suficiente para outro carro. Yezin conta que acredita que Nezir está saudável porque ele foi à lavanderia, conferiu as roupas e percebeu que eram dele. Munir diz que não dá para perceber só pelo cheiro, alguém pode ter usado as roupas com o mesmo perfume que ele. Munir pergunta se há alguma evidência que confirme que Nezir usou aquelas roupas. Yezin diz a ele que não pode perguntar isso. Ela já se arriscou indo lá para receber o pagamento. Munir diz que a informação está incompleta, então ele só vai dar a ela metade do dinheiro. Quando você completar as informações com evidências, você receberá a outra metade. Munir então sai de casa e vai embora. Yezin recebe um telefonema de Nezir e avisa que tudo correu conforme planejado. Além disso, quando estava conversando com Munir, viu que chegou uma mensagem em seu telefone, que estava sobre a mesa. Ela conseguiu ler isso na mensagem que pediram a Munir que fosse até a casa do lago. Ele não entendeu muito bem o que ele quis dizer. Nezir avisa que terão que investigar e pergunta a Yezin se ele recebeu algum dinheiro. Yezin responde que não porque a sua informação não foi suficiente. Nezir diz que é uma pena e desliga a ligação. Ele assiste Yezin ao vivo em seu computador, enquanto ela pega o dinheiro que recebeu de Munir. Nezir sorri e diz que ama muito aquela mulher.
6 dias depois vemos Atice recolhendo os pratos das crianças depois do jantar. Nizam fica ao lado dela sem dizer nada e Atice pergunta por que ela não sorriu o dia todo. Nizam pergunta à avó se o pai não voltou. Ele jurou que faria isso. Atice diz a ele que não sabe, mas que agora deve se concentrar na mãe, que fará o transplante e ficará curada. Nizam pergunta se o pai não visitará a mãe antes da cirurgia. Ele prometeu que voltaria. Nesse momento toca a campainha e Nizam, muito feliz, diz que deve ser ele. Ela penteia o cabelo do irmão e corre até a porta dizendo que é o pai dela. Quando a menina abre a porta e encontra Enver e Sirin. Atice os recebe e Nizam fica muito triste. Sirin conta que sabe que seus sobrinhos adoram sorvete, então pensou em comprar e ir visitá-los. Todos entram na sala e Doruk abre os sorvetes. Sirin olha para todos os lados, inclusive para o aquecedor de água. Ela, sorrindo, diz que nunca tinha visto uma no meio da sala. Quem pensaria em colocá-lo lá? Doruk diz a ele que este objeto os ajuda a fornecer água quente. Sirin diz a ele que está tudo bem, mas por que o tem cheio de desenhos se quem deve ser amado são pessoas e não objetos? Doruk diz que a mãe os ensinou a amar e a demonstrar amor por tudo. Sirin sorri e diz que é uma casa muito aconchegante e que ela gosta de tudo nela. Nizam pede que ele entre em seu quarto para conhecê-la. Sirin pega a fotografia de Sarp nas mãos e diz que tudo ali definitivamente parece lindo. Nizam fecha a porta e confessa à tia que seu pai foi vê-los no hospital e eles passaram um momento juntos. Ele prometeu que voltaria e tem certeza que o fará amanhã, já que é o dia da cirurgia. Sirin sorri e avisa que claro que voltará e ficará com eles. Atice entra na sala e pede que os dois saiam para comer. No dia seguinte, vemos Azin entrando no quarto de Nezir que está se exercitando. Azin informa que hoje é dia do transplante da esposa de Sarp e eles têm um homem no hospital vigiando. Nezir pergunta se ele já descobriu o que lhe pediu. Azin diz a ele que eles ainda não encontraram a casa do lago. A informação pode não estar correta, mas Nezir ordena que ele continue procurando. Enquanto continua a se exercitar, ele se lembra de um dia em que estava no jardim cortando algumas rosas. Seu filho Mert avisou que ele sairia com Peril e chegaria tarde da noite. Nezir desejou-lhe sorte e deu-lhe uma rosa de presente para Peril. Nezir para de se exercitar, vai até a janela, olha o campo de rosas e se lembra da noite em que viu o corpo do filho morto. Nezir está cheio de raiva. Seida está em uma sala onde Bahar se prepara para uma cirurgia e pergunta se ela está nervosa. Bahar responde sim e muito. Seida garante que tudo ficará bem e pega sua mão. Sirin e Enver entram no hospital. Ela impede o pai e pede que ele seja o último a ver Bahar antes da cirurgia, pois ela quer fazer as pazes com a irmã e fazer as coisas corretamente. Tudo o que ela quer é dizer a ele que de agora em diante elas serão as melhores irmãs. Enver diz a ele que ele está bem. Sirin pede-lhe que não se preocupe, porque já aprendeu a lição. Sabe que nem ele nem a sua mãe ficarão felizes se uma das suas filhas ficar doente e ele não pode continuar em guerra com Bahar. Enver sorri e os dois continuam seu caminho. Ao mesmo tempo vemos Arif, Yelis, Nizam e Doruk entrando no hospital. Nizam olha por toda parte e Yelis pergunta quem ele procura. Nizam responde que está procurando o pai. Atice e Arif apenas se olham. Eles se encontram na sala de espera com Enver e Seida. Atice pergunta se eles já levaram a filha para a sala de cirurgia. Seida diz que não. Sirin está na sala com Bahar, pois pediu para falar a sós com ela. Todos olham para Enver, culpando-o por permitir isso. Mas ele diz a eles que o Dr. Yale também está com eles na sala. Yale avisa que Bahar está pronto e pede a Sirin que não se atrase porque eles também devem prepará-lo. Sirin, sorrindo, diz que só precisa de 5 minutos para lhe desejar boa sorte. Yale sai da sala. Sirin pega a mão de Bahar e pergunta como ele se sente. Bahar responde que ela está muito nervosa. Sirin diz a ela que queria vê-la antes da cirurgia para se desculpar. Depois da operação ela terá a oportunidade de levar uma nova vida e nessa vida ela espera que haja um lugar para ela. Bahar chora ao ouvir isso. Sirin diz a ela que ela realmente quer ser uma irmã e tia melhor. Bahar agradece e diz que eles podem deixar todas as diferenças para trás e começar de novo.
Sirin a abraça e diz que ela sente muito por seu comportamento durante todo esse tempo e que sente muito. Nada deveria ter acontecido entre ela e Sarp, nem deveria tê-lo deixado tocar seu corpo até que ele a convencesse a se entregar a ele. Bahar muda de rosto e diz muito seriamente que isso faz parte do passado. Sirin a abraça novamente e diz que ela é uma mulher muito boa por perdoar o que lhe fez. Bahar pede que ele vá se arrumar com as enfermeiras e agradece o que está fazendo por ela. Sirin sorridente lhe deseja sorte e sai da sala. Bahar começa a chorar incontrolavelmente. Seida entra e ao vê-la naquele estado pergunta o que Sirin fez com ela. Eu sabia que aquela mulher maluca faria algo assim. Bahar apenas diz que nunca odiou alguém tanto quanto odeia sua irmã. Seida pede que ele se acalme e diz que eles deveriam apenas deixá-la doar sua medula. Depois, se conseguirem deixá-lo morrer, Bahar não para de chorar. Sirin diz a todos que Bahar está muito calmo e Atice diz que é um alívio. Enver avisa Sirin que a levará a Yael para prepará-la. Sirin diz que está tudo bem, dá um beijo nos sobrinhos e leva as coisas dela. Nesse momento Seida sai rapidamente, muito irritada, pergunta a Sirin se ela está muito nervosa. Sirin diz que sim, porque não é uma cirurgia só para Bahar, mas para os dois. Seida avisa que é a primeira vez que ele fará algo por alguém, por isso foi solicitado. Sirin sorri e Enver pergunta se ela fez algo com Bahar quando estava com ela. Sirin responde que não, ele só veio para fazer as pazes e pronto. Seida volta para a sala muito irritada. Sirin recebe uma ligação de Sarp, que pergunta como vai tudo. Sirin fala como se fosse uma amiga e avisa que a cirurgia será em breve, mas ela não deve se preocupar em ir ao hospital porque tudo será rápido. Ela desliga a ligação. Sarp informa a Peril que o transplante será feito hoje. Peril pergunta se você deve esperar ele ir embora agora e abandoná-los para sempre. Pelo menos ela tem o direito de saber, porque a angústia que sente a está matando aos poucos. Sarp se aproxima dela e pega suas mãos. Peril pergunta se ele pelo menos as amava. Se tivesse que escolher, ele sabe que escolheria Bahar porque a ama. Sarp diz a ele que não vai a lugar nenhum, seu lugar é com ela e seus filhos gêmeos, mas pede que ele não pergunte o motivo pelo qual ele faz isso. Peril, muito surpreso e feliz, o abraça e diz que o ama. Se ele fosse embora, ela morreria. Sarp com cara triste pede que ela não se preocupe, ele sempre estará lá. Todos estão na sala de espera muito nervosos e veem Bahar saindo na maca em direção à sala de cirurgia. Nizam diz a ela que eles a amam muito e estão esperando por ela. Bahar pede que não se preocupem e diz que também os ama. Sirin está em outro quarto, ela está anestesiada e o cirurgião extrai sua medula. Ele então leva a medula para o quarto, onde Bahar o espera e eles começam a realizar o transplante. Bahar está acordado e chorando de felicidade. Algumas horas depois vemos todos muito nervosos esperando no refeitório. Nizam vê o Dr. Yael se aproximando e entra para falar com eles. Yael informa que o transplante foi bem sucedido e Bahar está se recuperando. Todos ficam muito felizes e se abraçam. Enver pergunta se houve alguma complicação e Yael responde que não houve problemas. Eles perguntam o que vem a seguir, e Yael diz que não há mais nada a fazer, apenas espere até que seu corpo não rejeite a medula. Amanhã seu corpo começará a reagir e você se sentirá melhor. Atice pergunta se Sirin está bem, e Yael diz que ela não esteve naquele procedimento, mas ela vai descobrir como está. Ela diz a eles que deve sair e sai do local. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!